Olá, pessoal! Muito legal estar aqui com vocês no primeiro seminário de Educação à Distância, aqui coordenado pela nossa Escola de Governança do Estado do Pará, EGPA. Eu sou o professor Miranda, também sou professor aqui da EGPA, sou professor da Universidade do Estado do Pará, atualmente coordeno o curso de Licenciatura em Matemática da nossa UEPA aqui do Estado do Pará. Bom, é um grande prazer, aceitei de imediato o convite do professor Renan para poder fazer parte disso, porque, assim como ele, acredito nessa missão, acredito que nós que militamos aqui pela educação à distância, temos certeza que nós vamos mostrar que os caminhos que a educação à distância, juntamente com a educação presencial, que esses dois caminhos possam se cruzar e melhorar mais ainda a qualidade dos diversos cursos formativos que nós precisamos ter ao longo de toda a formação continuada, inicial, de todos que estão aqui precisando, sejam eles de qualificação curtas ou qualificações um pouco mais longas. Nós acreditamos nisso. E é exatamente por acreditar nisso que eu estou aqui, a convite do Renan, para falar sobre a formação docente. Formação docente porque este é meu campo de expertise, é meu campo de trabalho. E quero dizer a vocês que, na nossa experiência da Universidade do Estado do Pará, a educação à distância tem ajudado muito, mas muito mesmo, bastantes pessoas que estão nas diversas localidades aqui do Estado, porque talvez muitos que estejam aqui nesse seminário não saibam, mas o Estado do Pará, na verdade, pela sua dimensão, tem diversos desafios, e um deles é exatamente a presença das instituições de ensino superior, das instituições de ensino público em geral, estarem presentes nessas localidades. Isso não é uma questão porque o governador X, o governadora X, o presidente... Não é isso. É que, na verdade, o nosso Estado tem essa dimensão, tem esse grande desafio de poder levar essa educação, e nós temos grandes instituições trabalhando nisso. Não só a nossa UEPA, não só a nossa EGPA, mas tem a Universidade Federal do Pará, tem a Universidade da Amazônia, a nossa UFRA, a Universidade Rural, tem a Universidade da Amazônia. Então, nós temos muitas universidades particulares e públicas que estão militando nesse campo e estão trabalhando fortemente nisso. Mas, de todo modo, o que nós temos visto, com toda certeza, é que são pessoas que estão tendo vantagens com isso. Por exemplo, recentemente eu participei de bancas de qualificação e banca de orientação de vários TCCs do curso de licenciatura de matemática à distância. Vocês precisavam ver os relatos dos nossos colegas quando diziam exatamente que, se não fossem por isso, eles jamais teriam dado mais um passo qualitativo na vida deles. A mudança que aquilo vem trazendo para eles. É indiscutível que nós temos algumas falhas, isso nós sabemos, mas nós temos que avançar, nós temos que substituir essas falhas. Nós temos que melhorar a questão das metodologias, temos que melhorar as plataformas, temos que melhorar a qualidade de internet, isso é indiscutível. Nós temos um problema muito sério de internet no Estado. Mas o problema de internet do Estado não é um problema só de gestão pública, ele também é um problema de como essa qualidade de sinal se coloca no Estado. Então, existem pesquisas aqui no Estado do Pará que estão sendo desenvolvidas para melhorar essa qualidade de sinal. Agora, nós precisamos focar especificamente são nas pessoas que estão levando as suas vantagens em relação a isso. Quando você vai conhecer a Ilha do Marajó, que é uma ilha que eu tenho uma admiração e um carinho forte por ela, que eu me dou por essa Ilha do Marajó, pela formação dos professores da Ilha do Marajó, que é algo que nós precisamos sempre estar antenados, conectados, para poder qualificar mais essa Ilha do Marajó. A educação da Ilha do Marajó, quando você vai ver a grande dimensão dela, os problemas que tem a Ilha do Marajó, os desafios que tem, não só o desafio da formação dessas pessoas, mas em todos os aspectos, né? Saneamento, trabalho e assim por diante. Nós precisamos entender que exatamente quando você vê um aluno que é formado pela Ilha do Marajó e que ele revela o obrigado dele, quando na hora do depoimento dele diz muito obrigado por essa educação, muito obrigado por ter trazido para cá essa educação, que é esse papel social que as universidades têm feito, a Escola de Governança tem feito por meio da formação dos servidores ao longo dessa ilha também. Aí você vai ver que exatamente nós temos uma ferramenta importantíssima, que tem ganhado força, que tem tido à frente pessoas como o Reinan, como toda essa comunidade com a qual ele faz parte, que tem avançado bastante, qualificado mais todos esses processos formativos.
Então, eu vejo, pessoal, que nós temos, sim, muito que avançar, mas nós temos que também revelindar tudo que nós já temos alcançado, tudo que nós já alcançamos de melhor. Agora, é preciso, sim, continuarmos com os fóruns de discussões, é preciso, sim, olhar para as pesquisas, é preciso, sim, perceber o que está faltando para melhorar e vamos melhorar. O que eu observo hoje em dia em termos de qualificação aqui dos servidores públicos? Nossos servidores públicos passam o dia trabalhando, são 8 horas de trabalho, são 6 horas de trabalho. É possível que você possa perceber que não tem como tirar esse servidor público todo o tempo do seu local de trabalho para que ele possa estar desenvolvendo uma formação continuada, uma trilha formativa. Nós só temos um caminho. O caminho seria, neste momento, aperfeiçoar os processos de formação da educação à distância. Então, quer dizer, nós temos um desafio, sim, nós precisamos qualificar continuamente o nosso servidor público. Aqui na Escola de Governança, esse é um grande debate, né, para a formação de servidor público. Especificamente, esse servidor público que atua nas escolas, como é o gestor educacional, como aquele que trabalha na secretaria da escola, o próprio professor, por muitas experiências que nós tivemos aqui, maravilhosas experiências, como foi o programa de formação para o ensino médio que nós tivemos aqui, chamado FORPEM, aqui na Escola de Governança, nós tivemos um alcance muito grande no Estado. Nós conseguimos avançar muito, formamos aí um quantitativo excelente de professores e levando para eles, que é mais importante, elemento qualitativo, formação qualitativa que eles desconheciam, como, por exemplo, o trabalho por área de conhecimento. Esse trabalho foi um trabalho gestado aqui pela Escola de Governança e nós tivemos um sucesso muito grande, sem discutível. Agora é aquela questão, tem que ser dado continuação. Tem que verificar exatamente o que falhou e o que precisa melhorar. Isso acontece em todos os campos. Sem monitoramento, sem avaliação, é indiscutível que a coisa não possa dizer o que deu certo, deu certo. Então, nós precisamos, sim, avançar nessas duas ferramentas chamadas monitoramento e avaliação, para que nós possamos chegar e dizer assim, olha, agora vamos ter uma nova edição, uma nova construção, o que nós podemos fazer em termos de metodologia, de organização de material didático, que profissionais nós temos que trazer para poder avançar. Então, tudo isso tem que ser levado numa discussão de um fórum ampliado e compartilhar experiências com outros que já fizeram experiências iguais e que nossas experiências possam também somar com as experiências deles. Então, esses são pontos importantes. Então, eu vejo que, quando se fala em termos de desafio associado à questão das OBS, é indiscutível que, para que nós possamos pensar nessa questão do objetivo direcionado à educação e relacionado à questão do meio ambiente, é intensificar, veja bem, intensificar todo o processo formativo a partir das lives, a partir de trilhas formativas, com material de plataforma bem elaborado, bem construído, interativo. Com isso, nós podemos, sim, preparar o nosso servidor, preparar o nosso professor, mesmo esse professor estando ainda em condições de trabalho. Claro que ele precisa diminuir. Isso é uma questão de organização. A organização da escola, a organização das instituições com as quais os servidores têm, e assim nós podemos avançar, tirar aquele momento para o servidor para estudar, né? Tirar aquele momento para ele refletir sobre suas práticas. Essas práticas que precisam ser trabalhadas, essas práticas que nós precisamos discutir, aprimorar, criar fóruns permanentes. Então, veja, o grande ganho que nós temos quando você consegue trazer para dentro de uma plataforma profissionais que estão em todo o Estado para discutir e refletir sobre suas práticas. A partir dessas reflexões, dessas práticas, você começa a pensar em processos formativos para isso. Então, veja que tudo isso só pode ser feito por meio da educação à distância. Então, eu vejo que o seminário, esse primeiro seminário, precisa sim trazer reflexões, precisa trazer desafios, mas precisa também trazer coisas que já aconteceram e coisas que são boas que já aconteceram e que estão acontecendo ainda. Trilhas formativas que estão acontecendo e que estão fortalecendo bem aí tanto os servidores públicos no âmbito geral, como também os estudantes, né, os professores que estão em formação continuada, e os próprios estudantes de formação inicial das universidades. No nosso caso, eu estou falando aqui da minha universidade, da Universidade do Estado do Pará, que tem contribuído muito para que nosso público, que nós não nos fazemos presente ali fisicamente, mas que esse público possa ter a nossa formação, a nossa presença. Então, desde já, eu agradeço, fico à disposição para que nós possamos avançar
em outros momentos aí, e acredito que no próximo seminário nós possamos ter outras discussões, outras reflexões, e que nós possamos também fazer parte desse movimento que fortalece aí a educação à distância no país. Muito obrigado e um forte abraço para vocês. Agradecemos a participação do professor e amigo Carlos Miranda. Sua história profissional no serviço público hoje, na UEPA, na EGPA, nas escolas públicas do estado do Pará, é um exemplo motivador na carreira de professor. Sua fala nos permite compreender o sentido da educação à distância na voz do professor da escola pública. Os resultados sinalizam para a educação à distância como uma possibilidade, oportunidade de formação docente. O que se diferencia, entretanto, são as capacidades de cada docente da EAD. Esses que se incluem no espaço social e cultural por meio da interação com outro professor, tutor, aluno. Muito interessante. A educação à distância, ela nos permite, nos possibilita que o docente, o professor em formação, tenha autonomia para estudar a partir da sua organização e disciplinamento. Em outras palavras, é uma modalidade de ensino que permite a emergência de novos projetos. E nós sentimos muito na pele isso aqui na Escola de Governança do Pará. Ter que fazer, aprender e apresentar metas e resultados. Esses novos projetos emergentes, né, que nos dão a possibilidade de outras ações a serem executadas no campo da educação. Este é o desafio maior. A formação de professores na modalidade desta dita educação à distância, ela alcança a possibilidade de atuação profissional que vai além da sala de aula, né, sem perder de vista o próprio saber docente. Acredito que o prazer e o significado contido na aprendizagem daqueles que são operantes na profissão, desde que não consista apenas em aulas de conteúdo pedagógico para professores, é claro. Nesse contexto, consideramos que seja necessário buscar, paralelamente, o desenvolvimento de habilidades e competências que possibilitem ao professor, em formação, desenvolver uma identidade profissional sólida por meio de simulações e prática desse próprio saber fazer docente. É aprender, pôr em prática, reaprender, pôr em prática. A escola, né, se torna um grande laboratório de inovação. A escola é um lugar de reflexão sobre essas práticas, o que nos permite vislumbrar uma perspectiva do professor como profissional produtor do saber e do saber fazer. Aqui eu replico, né, uma frase do professor Nova, depreendemos este saber fazer. É muito interessante, porque destacamos que atualmente esse saber fazer dos docentes é permeado pela tecnologia na medida em que esta invadiu os espaços escolares, não só, e aí espaços escolares eu falo sala de aula, sala dos professores, sala de gestão, podendo ser utilizada tanto pelos alunos, claro, aliado ao processo de ensino-aprendizagem, como pelos próprios docentes, que cada vez mais têm optado pela educação à distância. E aqui eu não entro na questão da relação custo-benefício, da relação democratização. Eu queria destacar a questão de oportunidade de ampliação do horizonte do conhecimento, né? Que, por sua vez, depende, sim, das tecnologias para existir no contexto atual. E para finalizar, eu não poderia finalizar sem fazer uma reflexão na fala do mestre Freire, né? Porque uma educação democrática é aquela que dá vez e voz aos seus atores. Gente, e o professor é protagonista na educação também, né? Que se concretiza nos preceitos da coletividade e na qual a participação é premissa para que o processo de mudança possa acontecer. Então, para falar em qualidade na educação,
devemos iniciar escutando os professores. E aí a fala do nosso professor Miranda nos contempla, né? Nos contempla no sentido que ele resgata o que está acontecendo em tempo. Ele faz um resgate histórico da sua experiência, né? E nos apresenta, por exemplo, o projeto do Forpem, executado pela EGPA. Um projeto fundamentado no objetivo de capacitar professores, atualizar em um contexto geral e melhor prepará-los, né, para a linha de frente em sala de aula.